repreende Jó. Nós analisamos ontem essa repreensão, vimos que, na verdade, ele não deveria fazer aquilo. Aquela repreensão, ele estava sofrendo e ele começa a lançar em Jó que a culpa era dele. É como muitas vezes nós fazemos, certo? Às vezes a pessoa está sofrendo e a gente fica ali, não, mas é por causa disso, é por causa disso. Pessoa sofrendo, muitas vezes, ao invés da gente apoiar, abraçar, orar, e muitas vezes fica aquela acusação, não, mas é por causa disso, ele está sofrendo porque ele desviou, ele está sofrendo porque não deu dízimo, ele está sofrendo porque não deu oferta, ele está sofrendo porque não... né? E é isso aqui que ele faz, então, fez no capítulo 4 com Jó. Agora aqui no capítulo 5, ele vai exortar o Jó a buscar a Deus. Bem, a Bíblia diz que o Jó era um homem sincero, temente a Deus, que se desviava do mal. Era um homem que seus filhos faziam uma festa, ele logo consagrava a Deus, pensando assim, que seus filhos já tivessem pecado. Então vamos ver aqui, ele diz, chama agora, há alguém que te responda? E para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco, o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, porém logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação e são despedaçados às portas, e não há quem os livre. Certo? A sua messe, o faminto a devora, porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Bom, o versículo 8 a 11 diz assim, porém eu buscaria a Deus, e a ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas sem número. Ele dá chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr aos abatidos num lugar alto, e para que os enlutados se exaltem na salvação. Então, aqui ele diz que Deus faz coisas grandes. Poucas pessoas realmente sabem ajudar os aflitos e a estimulá-los à fé, certo? Jó carregava um pesado fardo de sofrimento, mas foram raras as palavras de encorajamento que recebeu. Constantemente, nos deparamos com pessoas que estão a ponto de desistir da vida ou que precisam de um sorriso ou de uma palavra de ânimo para voltar a lutar. Seja alguém com sensibilidade e coragem para levar auxílio a quem precisa. A questão dos amigos de Jó, eles fazem certas colocações que, veja bem, não quer dizer que ele está errado, certo? Certas posturas que eles têm, a colocação. Mas, em se tratando, aí é que está, em se tratando que a Bíblia diz que o Jó era fiel, sincero, reto, né? Temente a Deus, um homem que se desviava do mal, aquela colocação não era saudável, não era propícia. Você vê que fala aqui até dos filhos ser despedaçados, como se... Só que os filhos do Jó, eles foram despedaçados, a casa caiu em cima dele e os matou, e os despedaçou. Mas o Jó era um homem, os filhos dele davam uma festa, ele pegava depois uma oferta de holocausto e consagrava a Deus, derramava o sangue, ó Deus, esse aqui é caso meus filhos tenham pecado, que o Senhor os perdoe. É como se você tem filho, seu filho atropelasse, fosse arrebatar, e eu chegasse, ao invés de te consolar, pois é, o seu filho morreu despedaçado aí, ó, foi você que não buscou a Deus. Então era isso que estava acontecendo no cenário. Agora, nós sabemos que Deus realmente faz coisas grandes, inclusive levantar o aflito,
inclusive levantar o oprimido. Ele diz, olha, eu te tomo pela tua mão, não temas, eu te tomo pela tua mão direita e eu te levanto. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, versículo 17 a 18 diz assim, eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Louvado seja Deus. O homem a quem Deus repreende. O amor divino se manifesta na sua bondade, mas também na sua disciplina. Esses versículos são inspirados, queridos, nas feridas de Jó e se referem a Deus como aquele que corrige a quem ama e cura aquele que aceita a sua correção. Quero dizer para você o seguinte, que Deus é diligente em proporcionar meios para que a pessoa que confia nele seja salva de sua angústia. Certo, amados? Muitas vezes você ouve esta colocação, Deus, ele faz a chaga, ele mesmo a liga. Ou seja, se houver na sua vida, na sua alma, chagas, feridas, machucado, que Deus permitiu, entenda isso, ele é Deus para sarar. Principalmente nesse momento que muita chaga tem sido feita, quando morrem pessoas próximas de nós, pessoas que amamos, fica-se uma chaga, uma ferida. Mas aqui onde vem essa colocação, ele faz, mas ele liga. Seja qual for o tamanho da chaga que houver no seu coração, na sua alma, saiba que Deus ele é fiel para ligar, sarar, curar, em nome do Senhor Jesus, tá? Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Então, por isso, queridos, é feliz aquele que aceita a correção e os ensinamentos do Deus Todo-Poderoso. Sempre quando a gente estiver enfrentando uma luta, uma batalha, é importante buscarmos a Deus, para sabermos a causa, a origem, a razão, se é uma ação do diabo, se é um ataque do diabo, se é a nossa fé sendo provada, se foi às vezes, quem sabe, sim, posicionamentos, decisões erradas de nossa parte, mas creia nisso, ele faz, ele a sarará. Deus liga toda e qualquer chaga em nome de Jesus. E o versículo 19 diz assim, em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás encoberto. Não temerás assolação quanto vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Na fome te livrará da morte. São descritos aqui, queridos, 7 tipos de sofrimento a que o justo pode ser submetido. Mas o Senhor promete socorro e livramento em todos eles. Erroneamente, queridos, muitas pessoas pensam que a vida cristã é isenta de aflições. Aí é que está, muitas pessoas pensam, agora sou crente, agora estou na igreja, principalmente quando ele entra numa igreja aí da teologia da prosperidade, né? Ele pensa, entrei aqui pobre, amanhã eu já estou rico. E não é bem assim. Então, queridos, é isso, erroneamente, muitas pessoas pensam, não, eu agora sou servo de Deus, eu agora não vou ter mais luta, eu agora não vou ter nem mais uma dor na unha. Então, elas pensam que o nosso Deus poupa seus filhos das dores. E é o que está acontecendo nessa pandemia. Quantas pessoas são crentes, fiéis, sinceros, temente a Deus, e estão indo para a UTI? E quantos estão chegando a óbito? E aí vem a pergunta, mas isso aí pegou no crente também? Pois aí é um exemplo que está acontecendo, certo? Então, queridos, os hebreus, eles sofreram como escravos. Elias enfrentou duras
perseguições de Acabe e Jezabel. O Daniel foi jogado na cova de leões. O Estevão, você sabe que ele foi apedrejado até a morte. Porém, diante das lutas permitidas pelo nosso Deus, queridos, podemos confiar plenamente, não apenas em seu caráter imutável e fiel, mas também em sua bondade, benignidade para nos salvar. Amém? Glória a Deus. Eu sei que está aí no Supremo aí o julgamento da igreja, se abre ou não. A gente sabe que as astutas ciladas do diabo é para que a igreja fique fechada. Mas é bom lembrar você que a igreja somos nós. A igreja não é um prédio, não é a bandeira da igreja, não é a denominação. A igreja é eu e você. Se o templo está fechado, a gente tem que posicionar e eu continuo servindo ao Senhor. Amém? Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, te dou graça pelo dia que o Senhor fez. Te dou graças por esta manhã. Te dou graças por poder estar aqui, buscando a tua face, a tua presença mais uma vez. Que o teu Espírito Santo venha nos conduzir no momento de oração nesta manhã. Senhor, há muitas pessoas aflitas, há muitas pessoas, inclusive cristãs, há muitas pessoas, inclusive fiéis e tementes a Ti. Alguns estão agora em UTI, alguns estão chegando a óbito, outras famílias estão padecendo lutas, dificuldades, necessidade. O desemprego tem chegado também até na casa de Teu povo, de Teus servos. A dificuldade financeira também tem chegado na casa de muitos cristãos, muitos crentes, muitas pessoas devotas a Ti. Mas aqui, ó Deus, nós vemos essa mensagem, dizendo que o Senhor faz a ferida e o Senhor a ligará, dizendo que o Senhor é aquele que dá vitória, dizendo que o Senhor é aquele que toma pela mão direita e diz, não temas. E teu servo Paulo, no Novo Testamento, ele fala, para não andarmos tristes, abatidos, ansiosos, preocupados, com coisa alguma, mas tudo, porém, ser levado ao teu conhecimento. E a paz do Senhor, que excede o entendimento do psicólogo, o entendimento do psicanalista, a paz do Senhor, que excede o entendimento do homem, vai guardar o nosso coração. Guarda, Senhor, o nosso coração. Guarda nessa hora. Aquele que está triste, abatido, angustiado, entra com a tua graça, entra com a tua benevolência. Aquele que parece que não vai aguentar, aquele que parece que vai morrer junto com a pessoa que morreu. Oh Deus, que o teu Espírito Santo entre agora com consolo, com conforto e levanta. Que essa angústia, essa tristeza, essa dor na alma seja arrancada, seja tirada agora. Que essa pessoa que está ouvindo essa palavra receba essa cura, esse livramento agora, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Amém? E agora nós vamos continuar ali em oração. Deus te abençoe, em nome de Jesus.